Título 2 dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1 do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Inciso 3, com emprego de chave falsa. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente. Capítulo 2 do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade, inciso 1 revogado, inciso 2, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, inciso 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3, inciso 1, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.
Inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Capítulo 3. Da usurpação. Alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Inciso 1. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4 do dano. Dano. Artigo 163.
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado, parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa.